Olá, meus irmãos e amigos. Neste vídeo eu quero refletir com você sobre mais um dos milagres de Jesus, um dos mais emblemáticos milagres que Jesus realizou, registrados ali no Evangelho de João. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho das notificações e dê um joinha no final, ok? E vamos lá, a cura de um cego de nascença. Vamos ver o que esse milagre tem a nos ensinar. Nesse milagre, Jesus faz com que um homem cego de nascença tenha visão, revelando-se assim como aquele que pode dissipar a escuridão das trevas, tanto física quanto espiritual. Bom, levando-se em conta que para a época de Jesus a medicina era um tanto rudimentar, ou seja, não dispunha da tecnologia que nós temos hoje, né? Para aquela época esse foi um milagre que gerou uma grande polêmica e comentários, pois nunca se viu ou se ouviu que um cego de nascença passasse a enxergar. Mas vamos ver o que diz o texto para nós entendermos melhor esse mistério. Capítulo 9 do Evangelho de João. O texto é um pouco longo, mas eu vou lê-lo na íntegra para compreendermos melhor esse mistério. E na medida que eu for lendo, vou parando a explicar e assim a gente vai ganhando tempo, ok? Vamos lá então. A partir do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestassem nele as obras de Deus. Você já deve ter ouvido a expressão, tem mal que vem para bem? Pois é, esse pode ser um desses casos, né? Visto que ao constatarem que aquele homem era cego de nascença, os discípulos levantaram uma questão ali para Jesus. Por que ele nasceu cego? Jesus então responde que a cegueira daquele homem tinha uma razão muito nobre, pois, respondendo, ele disse: Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Então a primeira lição aqui, logo de cara, que tem coisas ruins que nos acontecem, mas que no final acaba glorificando ao Senhor e trazendo algum benefício para nós, né? Porque tudo aquilo que glorifica ao Senhor através das nossas vidas nos beneficia de alguma forma. Antes desse encontro com o homem cego, Jesus já havia afirmado o seguinte, porque João 8,12 diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui nós vemos que se cumpriu literalmente no caso aqui desse milagre, né? O cego passou a ver, passou a enxergar. Mas continuando a leitura, lemos o seguinte, versículo 4. A partir do versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Que coisa interessante, olha só. Alguém poderia contestar o método usado por Jesus, né, para aquela cura, mas diante dos fatos não há argumento que se sustente, né? Ele, o cego, não tinha nada a perder se o método não funcionasse, se de repente nada acontecesse, mas ele tinha muito a ganhar se funcionasse. Então, lá foi ele, com a lama de saliva nos olhos, a lavar-se no tanque de Siloé, que também não era muito perto dali, consta que era entre 800 e 1000 metros de onde Jesus conversou com ele. E ele foi então até lá e voltou vendo. Ele voltou curado. Fato que foi confirmado por aqueles que o conheciam. Ouça a continuação do relato bíblico, versículos 8 em diante. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: Não é esse o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele, mas outros diziam: Não é, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe: Como, pois, foram abertos os teus olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. O homem que nunca tinha visto nada na vida
que vivia na cegueira existencial, dependendo da ajuda, da esmola, da beneficência de outros durante toda a sua vida, agora podia ver tudo claramente. Foi liberto da cegueira que o limitava e o mantinha nas trevas. Para ele foi algo que mudou radicalmente sua vida, não só a questão da cegueira física, mas também a cegueira espiritual. E os que antes o conheciam testemunharam isso, mas para os religiosos, para os fariseus, as reações foram diferentes. Vamos continuar a leitura e ver como reagiram, a partir do verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu-lhe os olhos. Um detalhe, né? E era sábado. É algo que os judeus tinham problema em relação a Jesus, porque Jesus fazia coisas no sábado, mas Jesus disse, poxa, é lícito fazer bem ou fazer mal no sábado? Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve então dissensões sobre eles. Veja ali um debate, né, a respeito da cura daquele homem. Os fariseus, amados, estavam perplexos, pois tudo aquilo era novidade para eles. A religiosidade deles os impedia de enxergar a verdade diante dos seus olhos. Se eles já tinham uma rixa contra Jesus, agora piorou, pois como negar aquilo que estava diante dos seus próprios olhos? Somente a cegueira espiritual é capaz de produzir uma reação tão incrédula. Mas vamos continuar a história. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. A resposta foi curta, objetiva e decisiva, pois como negar o que aconteceu com ele próprio? Esta era uma verdade que ele vivenciou e não algo que contaram para ele a respeito de outro, mas que aconteceu com ele. Então, continuando, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É esse o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Os judeus começaram uma investigação sobre o caso, pois não acreditaram que ele havia sido cego e foram interrogar os pais. Mas ouça a resposta a partir do versículo 20. Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interroguem-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Veja só. Incomodados com a situação, os fariseus apelaram dizendo que Jesus era pecador e que, portanto, não poderia fazer milagres. Há um ditado que diz o seguinte, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas tem outro tipo de cego que é pior ainda, que é aquele que vê, mas faz de conta que não viu. Era exatamente essa a condição daqueles inquiridores, mas ouça a resposta que eles receberam no verso 25. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É impossível alguém em sã consciência negar o que seus próprios olhos viram. Os fariseus que o interrogaram nunca estiveram na condição de cego, portanto não podiam aceitar esse fenômeno pela lógica. Mas para aquele que era cego desde o nascimento e agora podia ver, não importava a ciência ou a lógica dos fatos, o importante é que ele vivenciava agora uma realidade. Por isso ele declara, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Continuando a história, perguntaram-lhe, pois, que fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, eu já vos disse e não a atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós tornar-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem, nisso é de se estranhar
que vós não sabeis de onde ele é? E contudo, me abriu os olhos. Olha só, aquele homem ali que era cego tinha a resposta na ponta da língua, né? Que coisa interessante. Mais uma vez, o homem que era cego dá uma resposta clara e objetiva aos judeus, que só quem teve um encontro marcante com Jesus pode dar com tanta convicção e com tanta objetividade. Mas eles estavam cegos demais para ver o que estava tão visível diante dos seus olhos. Ouça o que ele diz, o que era cego, né? Versículo 31 em diante. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Olha só, aquele homem que era cego, ele estava sendo mais coerente com as Escrituras do que os fariseus, tudo por causa de uma questão, o sábado. E o homem que era cego tinha uma realidade diante dos seus olhos. A única coisa que ele podia dizer e testemunhar, e os seus pais também confirmaram, assim, eu era cego e agora vejo. E assim, amados, sem ter o que argumentar, os fariseus o expulsaram dali de modo grosseiro. Mas Jesus então o acolhe, né? Ouça a continuidade da história. Jesus agora ele se revela ao cego. Versículo 35 em diante. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondendo disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Além de proporcionar a cura da cegueira física, Jesus também faz uma poderosa alusão do seu papel como a luz do mundo, capaz de dissipar a escuridão daqueles que estão perdidos nas trevas do pecado e da ignorância. Bom, esse milagre nos leva também a refletir sobre a nossa própria disposição para enxergar a verdade, mesmo que contrarie nossas convicções ou nossos interesses. Porque às vezes a gente pode até esconder a verdade porque ela compromete nossos interesses, né? Por isso que a gente vive aí num mundo de engano, de mentiras, em favor de interesses pessoais ou para a gente não se comprometer, sei lá. Jesus veio para nos libertar através da verdade. E ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os líderes religiosos se negaram a ver o que estava diante dos seus próprios olhos, a cura da cegueira de um homem. Conclusão, temos que buscar inspiração nas Escrituras e esperança no que nos ensinam todos esses milagres. Eles não estão ali por acaso, sem um propósito. Sempre há uma lição prática a aprender. Aquele homem que nasceu cego simboliza a cegueira espiritual sobre a qual todos nós estamos ou estávamos. E assim como Jesus curou a cegueira física daquele homem, ele pode curar também a cegueira espiritual de todo aquele que nele crê, que entrega a sua vida a ele. Ouça o que disse Jesus sobre isso no final da história. Versículo 39 em diante. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Enfim, Jesus usou esse milagre para nos ensinar uma das lições mais importantes. Ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse milagre nos ensina que o mesmo que curou o cego de nascença também disse no princípio, haja luz e houve luz. Amém? Se você foi edificado por essa mensagem, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal e aguarde novas postagens. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, nosso último milagre. Aguarde para ver que vai ser o que vai fechar com chave de ouro essa série de reflexões sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Tá? Deus te abençoe.